ponto eu falo do propósito, e o propósito eu venho falando que eu ilustro isso com esse fenômeno, esse comportamento que eu não sei se sou eu que percebi essa questão, ou se realmente é uma coisa que dá para a gente abstrair e falar que é uma verdade, que é esse comportamento do mercado em ondas. A cada 2, 3 anos existia a bola da vez. Recentemente tem sido mais granular isso, né? Existem 2, 3 bolas da vez no mercado, onde tem uma migração de profissionais para esses lugares. E eu falo que entre os 3 itens do Daniel Pink, que autonomia e maestria, eu acredito que não falte nesses lugares. Então, eu começo a analisar propósito, e eu acredito que propósito seja a falta de comando, né? E a parte boa do comandar, né? Eu acredito, inclusive, que o investir em propósito, ele vem antes da auto-organização. Então, eu tento fazer esse paralelo também, que talvez o profissional não esteja tão motivado ou não tenha essa questão do propósito tão presente nas empresas, que o motivador que faz com que os profissionais migrem de uma empresa para outra é decorrente de uma novidade do contexto e não fruto de o mérito de alguém tentando fazer um propósito, definir um propósito, manter isso presente. E aí eu termino com controle, falando um pouquinho de controle, que eu tenho visto muito pouco de pessoas que realmente olham para controle de uma forma diligente, de uma forma que aprenda, né? A gente quer controle, né? Na verdade, a gente não quer microgestão algumas vezes, né? A gente tenta usar esses termos, mas o controle está presente na impressão e adaptação, e eu tenho visto pouco disso de uma forma inteligente, você usar o controle para poder aprender, para poder retroalimentar o planejamento e assim por diante. Então, basicamente, esses 3 grandes pontos assim do artigo. E aí eu acredito, né, eu vou defender que é preciso existir partes boas do comandar e controlar, seja ele no gerente ou na equipe, que propósito vem antes de auto-organização, e que eu também ainda acredito que a questão de 100 gerentes, né, eu ainda acredito que seja um pouco mais de um modelo que a gente tem hoje, mais voltado para o Management 3.0, um jardineiro com um pouco mais de comando e controle positivo, né, no caso. É isso, joguei um monte de coisa aí. Joia. Alguém quer começar a falar alguma coisa? Quem levanta a mão aí? Vixe, pode ser eu. Esse terceiro resumo do Busão aí, para mim, né, porque eu já li o artigo 2 vezes, agora escutei um resumo do próprio autor. Eu acho que foi interessante porque ainda me mostraram outras coisas, assim, ouvindo da voz dele, assim. É interessante, né, como é diferente. É verdade. Mas eu vou contar um caso que aconteceu comigo numa visita que eu fiz numa empresa, e foi a primeira coisa que me remeteu esse artigo, na hora que eu estava lendo ele, foi aquela parte assim, não adianta nada ter mesa de sinuca e sprint de 2 semanas, sabe? Aí me lembrou desse caso dessa empresa, assim, que era exatamente isso que o Busão colocou no artigo. Era uma empresa toda legalzinha, um lugarzinho com grama sintética, puffs, bebidas à vontade e tal, um monte de salgadinho, não sei o quê, né, essas facilities todas. Inclusive era uma empresa que tinha ganho o prêmio lá de melhor lugar para trabalhar, né, tava naquele auê do prêmio e tal. Uma empresa de TI também, devia ter mais ou menos umas 100 pessoas no lugar lá, era um andar de um prédio ali da Berrine. E aí eu fui fazer uma visita para essa empresa e o cara me mostrou assim tudo que eles tinham feito, assim, todos os benefícios que as pessoas tinham, porque ali era um ambiente aberto, as pessoas poderiam atuar de forma autônoma, etc. E aí mostrando tudo que tinha de legal nessa linha aí do artigo. Aí, na hora que a gente começou a caminhar pela empresa, o cara começou a explicar mais detalhes, aí ele começou a falar sobre, então, aí é o seguinte, ó, por exemplo, olha nessa parede aqui, é tudo transparente. Tem uma folha para cada pessoa, e tinha foto de cada pessoa nessas folhas, né, uma folha sulfite A4, assim, na parede, uma para cada funcionário, para cada integrante lá da equipe. E aí, aqui são as metas de cada um. E aí, aqui está mostrando as metas
que o cara atingiu, que o cara não atingiu. Se o cara não atingiu uma meta, rola uma reunião com a diretoria para o cara explicar o porquê que não atingiu, o que aconteceu de errado e tal, quais foram as dificuldades. Na segunda vez que isso acontece, o cara vai para a diretoria e recebe uma advertência. Na terceira vez, ó, já fez um sinal assim, ó, o cara já é degolado. Né? Aí eu fiquei pensando assim, como que num ambiente que quer promover a autonomia e a colaboração das pessoas, existe uma exigência de meta individual com uma gestão baseada no medo, né? Então ali o que controla as pessoas não é nem o gerente mais, né? E não são as facilities mais. É o medo de não conseguir bater a meta, né? É exatamente o que fica disfarçado pelo ambiente de autonomia, pelas coisas legais. Que no fundo é só um jeito de tornar o lugar mais suportável para as pessoas ou criar argumentos para as pessoas falarem para as pessoas ao seu redor, para sua família, para os seus amigos que não estão ali, quanto a minha empresa é legal e eu consegui me gabar disso na sociedade. Para mim ficou muito claro isso, assim. Então ali era um lugar que tinha muito comando e controle disfarçado. Foi a primeira coisa que me remeteu o artigo do Buson, assim, foi isso. E eu vejo que isso tá cheio, porque toda empresa quer ser ágil, toda empresa quer ter management 3.0, toda empresa quer ter coisas coloridas, bonitas, e no final é só um jeito de disfarçar, assim, né? Tô pondo uma fantasia, ontem teve até Halloween aqui, vocês estão vendo aí. Só quero disfarçar o ambiente. A gente até brincou, teve um cara da nossa equipe que veio fantasiado de gerente no Halloween. Foi a melhor fantasia que teve aqui. Ai. Mas enfim, é só um jeito nesse sentido de disfarçar o comando e controle que sempre existiu, né? Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa que me remete o artigo do Buson, e aí eu acho que é a parte do segundo nível da Matrix, que eu até brinquei ali no Slack, vem desse pressuposto que as pessoas não são capazes, de repente, ou não conseguem de uma maneira simples, fácil ou sem intervenção externa, conseguir uma auto-organização para trabalhar, ou conseguir se autogerenciar, ou criar seus próprios comandos e controles, né? Partindo internamente da equipe, não de fora. E isso é uma discussão muito, muito acirrada, assim, até essa visão do jardineiro do Management 3.0 ainda é uma visão que para mim não é tão legal a metáfora, porque o jardineiro olha para o jardim, né? Eu olho para o jardim que está lá embaixo, eu cuido do jardim, né? As coisas acontecem no jardim, mas eu fico aqui como um interventor máximo. Se eu achar que aquilo ali agora virou uma erva daninha, eu vou lá e arranco ela, pronto. Né? Então, o jardineiro eu ainda acho que é uma posição muito opressora para o jardim. Então, assim, eu entendo a metáfora, entendo a ideia do jardineiro de cultivar e deixar as coisas acontecerem ali, de pôr algumas restrições e tal, mas ainda acho que não muda muita coisa. Né? É só um pouco mais eufemística, né? Igual essa empresa que eu visitei, assim. Então, acho que cria, apesar da boa intenção do Jürgen com essa metáfora e tal, cria oportunidade para esses gestores assim, não, agora eu sou um jardineiro, vocês podem florescer do jeito que vocês acham que deve ser. Acho que cria essa oportunidade. Então, o pessoal acaba usando para o mal essa coisa, né? E isso é muito perigoso nesse contexto que a gente tem, porque nós estamos falando de pessoas que trabalham, têm as suas vidas, querem amadurecer como profissionais, e é uma sacanagem fazer isso com as pessoas. No fundo, é uma sacanagem. Então, nesse ponto, eu comecei a pensar nos conceitos que o Buson colocou lá, autonomia, maestria e propósito, né? Então, autonomia, eu já não concordei muito com o jeito que você descreveu, porque aqui na webgroup pra gente, autonomia me parece uma outra coisa. Quando a gente fala de autonomia, a gente não está falando assim do tipo, faça do jeito que vocês acham que deve ser feito. Significa só que alguém não determina como deve ser feito, mas que essa autodeterminação parte das próprias pessoas que precisam fazer o trabalho. E aí, você não faz o que você quer fazer quando você trabalha com outras pessoas. Porque você pode ferrar com todo mundo que está trabalhando com você. Então, você entende que na relação que você tem com outras pessoas, existe um limite. Existe uma barreira ali ao redor que, não posso fazer desse jeito porque o cara vai ficar chateado comigo. Ou não posso fazer assim porque o cara sabe um jeito melhor de fazer do que eu, então provavelmente eu vou fazer como ele acha que deve ser feito.
Então, autonomia significa que eu posso fazer da maneira que eu acredito, no limite que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo. E é exatamente nesses limites que acontece a colaboração. Né? Na hora que eu chego nesse limite com a pessoa, eu colaboro com ela colabora comigo, a gente pode expandir esses limites juntos e encontrar uma forma de trabalhar entre nós. Né? Eu acho que a autonomia e colaboração são substitutos do comando e controle exatamente por isso. Porque o comando e controle já está nessa relação de autonomia e colaboração, percebe? Só que ela acontece entre todas as pessoas ao mesmo tempo, de forma dinâmica, né? Não de forma estática, como seria vindo externamente, e aí seria heteronomia, né? O oposto disso. Eu acho que isso é muito importante. E aí o que guia essa autonomia e a colaboração? É o propósito. Aí eu concordei com o artigo nessa parte, né? Claro, todo mundo tem que entender o porquê estamos fazendo isso, qual o objetivo maior, o que nós estamos perseguindo, a crença que cada um tem naquele tipo de trabalho e como cada um está vendo aquela oportunidade para se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Matheus. A maestria decorre disso, certo? Então, acho que aí a gente consegue entender melhor a relação pensando desse ponto de vista que a gente vê aqui no WebGo, por exemplo. Não, eu só ia te perguntar se você também acredita que o propósito antecede a auto-organização. Difícil essa pergunta, cara. Para mim é do tipo ovo e a galinha, porque já vi acontecendo as duas coisas. Tá. Já vi o propósito guiando a auto-organização e já vi a auto-organização definindo o propósito. Legal. É que no jeito que eu trato no artigo, e o que eu tenho para mim também é que todo mundo tenta se auto-organizar, né? Só que o que faz eles se organizarem de uma forma útil seria o propósito, que faz todo mundo convergir para aquele ponto. Essa relação também do propósito ser imposto é um problema, sabe? Porque quando vem assim, ele tem que ser vendido. Você tem que convencer as pessoas, você tem que mostrar que aquilo é bom, né? Que, não sei, parte de alguém, né? Quando isso acontece a partir de um fenômeno social, que eu acho que é a liderança, que eu não acho que a liderança é uma coisa que deve ser imposta, né? É uma coisa que acontece na relação entre as pessoas naturalmente, desde sempre. Quando tem um cara que representa essa liderança de propósito, uma pessoa, isso naturalmente acontece da auto-organização. Porque a liderança só acontece na auto-organização. A liderança verdadeira só acontece na auto-organização. Você precisa ter gente se relacionando, interagindo, e aí no momento ela, putz, mas o que nós vamos fazer da vida? Não sei se faz sentido. É um cara, não, olha isso aqui, olha essa perspectiva, olha dessa forma. E se a gente fizesse, aí o cara cria um propósito, o pessoal se auto-organiza então de uma forma diferente, como um organismo vivo, muda, né? Para poder fazer aquele propósito. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Agora, quando esse propósito vem vendido, é mais difícil, né? Aí as pessoas estão muito mais propensas a aceitar o propósito por outros motivos, do tipo, porque eu preciso do trabalho, porque se eu não aceitar esse propósito eu vou ser demitido, porque senão a equipe não vai me aceitar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar aqui. Aí fica, eu acho bem mais complicado, muito mais complicado. Por isso que eu fiquei pensando nesse artigo seu, nesse sentido, assim, porque eu já vi essas coisas acontecendo de forma diferente. Entendi. Se a gente sair um pouco do ambiente de trabalho, talvez pensar num terremoto, por exemplo, né? Talvez o propósito seja sobreviver, sei lá. E aí o pessoal começa a correr para as casas, assim, um acha um canto que é seguro, vai um grupinho lá, alguém começa a gritar para os outros chegarem, tipo, eles começam a se auto-organizar mediante um propósito que foi imposto. E que é nobre, talvez, né? Tipo, sobreviver é uma coisa que todo mundo quer, né? Talvez esse ponto que você falou de que o propósito pode fazer com que as pessoas, tipo, existe o propósito, talvez ele não seja tão nobre quanto sobreviver, e faz com que as pessoas tenham que ficar falando assim, se eu não fizer isso, eu posso ser demitido, isso e aquilo. Essa situação do terremoto ainda é uma situação caótica, né? Ainda é complicado, mas, cara, assim, para mim fora do trabalho, né? Para mim é muito claro em outros dois contextos que eu participo, que eu vivo. Por exemplo, na igreja, quando eu vejo o pessoal se auto-organizando para fazer um trabalho voluntário ali, para fazer uma festa na igreja. Então, existe um propósito muito grande ali de filantropia, de ajuda ao próximo e tal, que é o suficiente para fazer qualquer coisa para a festa dar certo. Né? Também participo ali
de algumas ações da PAI aqui em Poços de Caldas e vejo a mesma coisa acontecendo, o pessoal fazendo festa, fazendo assim, dando sangue, passando varando a noite, tudo para poder ajudar a PAI a pagar as contas. Por quê? Porque acredita que deve ter um lugar para ajudar essas pessoas com necessidades especiais. Aí, tipo, isso é um propósito forte. Agora, um outro contexto bem diferente assim, que eu tô vivendo hoje, é o Clube de Empreendedores aqui de Poços de Caldas, né? A gente criou um clube aqui, reúne uns 20, 25 empreendedores que pagam mensalmente uma taxa e que é investido na gente mesmo, assim, cursos, palestras e, sei lá, café, happy hour, essas coisas. E ali nós estamos falando de um grupo de, sei lá, 20 empreendedores. Então, tem um perfil empreendedor no cara, né? E ali a gente discute propósito, né? Mas peraí, qual que é o propósito do clube? E aí é uma discussão, cara, que acontece entre pessoas que, na maior parte, são gestores nas suas empresas, entendeu? E aí rola uma discussão assim, qual é o propósito que nós vamos perseguir? Porque, teoricamente, são líderes de propósito nas suas empresas. E é um ambiente super interessante, porque existe mesmo uma disputa por essa posição de liderança no propósito e o entendimento que esse propósito é importante, porque sem ele não conseguiremos nos auto-organizar. Entendeu? Mas é um outro contexto, mas rola do jeito que você escreveu. Aí o propósito, nesse caso, puxa a auto-organização, né? Entendi. Então, por isso que eu quis... Não concordei inteiramente com o seu artigo, assim, por causa dessas minhas experiências. Não, tá certo. E o pessoal aí, tem mais? Eu queria falar. Falei. O que só me agrediu meu ouvido, né, na leitura do... Quando eu li, na verdade, eu lendo alto, né, agrediu meu ouvido eu lendo. Aquela questão do falta de propósito é falta de comando. Então, assim, o título em si me remeteu a um conteúdo que não condizia com o que era o texto. Então, deu a entender para mim que eu só tenho um propósito se eu tiver comando. O Matheus acabou de descrever todo esse contexto que às vezes as pessoas podem convergir, o propósito pode emergir, e isso tem que estar alinhado, e da maneira que está escrito, é como se chegasse uma pessoa só, ou um órgão, uma autoridade, e dizer assim, é assim, e pronto, eu tenho que te fiscalizar, comandar, controlar, mensurar, só aquele cara, tirando talvez essa responsabilidade da equipe, né? Então, aí você já trouxe uma carga muito maior do que eu quis pretender. Tá entendendo? É a questão do que está escrito, às vezes, com o mindset de quem está lendo. Então, eu cheguei a checar com as 3, 4 pessoas que leram o artigo, né? Eu depois que eu li, eu procurei sempre colocar a carga positiva, de extrair o que é bom, e é o que eu faço. Então, quando o Matheus começou a pingar lá no Slack, você, não concordo com a maioria das coisas. Aí eu reli buscando o outro lado da moeda, e comecei a ver uma série de pontos que fazem sentido. E tanto eu acho que é verdade, né, que o Matheus comentou, assim que você terminou de abordar, né, de forma bem clara o resumo do artigo, no início do nosso bate-papo, ele mesmo chegou e disse assim, poxa, agora já caíram outras fichas, já me deu outra percepção. Então é a questão, às vezes, do cuidado com o que está escrito, do que a gente vai falar, porque dependendo de quem leia, ele pode levar isso para o mal, como o próprio Matheus disse, né? E a gente já teve uma discussão no outro meetup sobre a questão das ferramentas. Se cria uma ferramenta com um determinado propósito, para ela ser apenas um meio para um objetivo, uma cultura, e as pessoas acabam distorcendo aquilo, para dizer que, da mesma forma que eu estou usando o que há de mais moderno e tal, mas por trás está enganando as pessoas, né? Tá manipulando as pessoas através de uma ferramenta que era para ser usada para o bem, se usa para o mal. Então, aí foi uma outra discussão que a gente teve. Então, me remeteu até aquele dia, sabe, Matheus, quando você falou isso, né, de achar situações, semelhanças entre os fatos. Vai cair o link, né? Vamos tentar voltar usando o mesmo. Se não der, eu gero outro aqui, não tem problema. Tá bom. Isso é interativo. É pra gente tentar encerrar.